Senhor, não quero ser como antes. Era um pecador, andava sem Jesus. Graça e paz, pastor Livano. Como é que o senhor está? Santa Catarina aqui, meu amigo, está 7 graus. Frio. O vento bate na pele e chega a arrupia. Cheguei do trabalho agora e estou lavando louça, enquanto a esposa está trabalhando também. Ô, glória! Frio, frio. Mas eu gosto do clima frio. Eu gosto do clima frio. Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Curtam. Lá vai eu para a pia de novo, lava a louça. Eu saio de casa, a esposa fica. No meio do dia ela sai para o trabalho, eu chego, ela ainda está para o trabalho. Então eu lavo louça para quando ela chegar a casa está arrumada, né? Jesus é bom o tempo todo. Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus vos abençoe, vos dê uma noite de paz. Eu sempre digo, né? Eu sempre digo que o maior desafio da vida cristã é praticar a palavra de Deus, né? Exercitar o que está escrito na palavra, né? Eu divido em duas bases a questão da prática, né? Em qualquer área da nossa vida, a gente vai ter que aprender a teoria, né? Você vai para a faculdade, estuda uma área, na psicologia, direito, medicina, né, os técnicos de enfermagem e outras áreas existentes, saúde coletiva, né, que são os sanitaristas. Você primeiro estuda a teoria, né? Quando você vai para a faculdade, você vai para uma escola, né, técnica, lá você vai ver só teoria, né? Teoria, 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 teoria. Então a primeira base é a teoria, né? Então, após você aprender a teoria, né, quando você faz a conclusão do curso, você vai para a prática, né? Exercitar o que você aprendeu, né? Sem a teoria e sem a prática, você nunca terá experiência dentro destas áreas, né? Você nunca terá experiência. Em qualquer nível da nossa vida, ou em qualquer profissão, em qualquer coisa que a gente vai exercer, né? A gente começa com a teoria, né? Quando os nossos pais nos exortam, nos aconselham, né, a gente não tem noção, muita noção do que eles cobram, do que eles exigem, né? A nossa mente ainda é muito pequena para entender e compreender o que eles exigem. Porém, o que eles falam é a teoria, movido pela prática, né, que gerou neles a experiência. Então a primeira base é a teoria,
A segunda base é a prática. A prática é que vai nos levar a ter experiência, né? Sem teoria e sem prática você não tem experiência. Aí a gente precisa ter essas duas bases. Então a gente precisa entender, né? A gente precisa compreender que precisamos nos esforçar, né? Precisamos ouvir os mais velhos. É algo interessante, né? Que a Bíblia diz que quem honra um ancião, está lá no livro de Provérbios, né? Você pode ler os 31 capítulos de Provérbios, né? Que é um livro poético que você vai encontrar. Quem honra um ancião, honra o próprio Deus, né? Aí o Senhor já vem nos exortando através das Escrituras, dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E como experiência, né, sendo filho, tendo ainda a minha mãe viva, a qual eu amo muito, né, tenho a minha sogra também, né, e a gente percebe que muitos conselhos que os nossos pais nos deram, que nós ignoramos, nós quebramos a cara. E você precisa entender que quando eles nos aconselharam, tinha teoria, né, a prática e a experiência. Eles passaram pelo caminho, eles sabem como é o caminho. Nós ainda não passamos. E às vezes a gente ignora, né? A gente diz que sabe e não sabe de nada. E não sabe de nada. E quebra a cara. Pode observar. Faça uma análisezinha aí, né, do que eu estou falando. Que vocês aí que estão passando aí pela FOIU, né, vocês aí que estão comentando aí, né, já quebrou a cara alguma vez por ignorar os conselhos, né, dos pais, dos mais velhos, né? Lucas Ferreira da Silva, é seu aniversário? Parabéns, que o Senhor te abençoe, né, multiplique seus anos de vida. Desejo a você muitas felicidades, tá? Que você viva até a idade de Matusalém. Parabéns, guerreiro. Que o Senhor te abençoe. Então entenda isso, né? E para a gente aprender a teoria, a gente vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar, né? A gente às vezes fica só pensando: eu vou fazer isso, né? Me deram uma ideia, me falaram que isso não funciona, mas isso funciona, e a gente fica só pensando, mas não toma uma atitude, não pratica, né? Não vai buscar, não vai correr atrás, né? Aí a gente não alcança. Lá em Eclesiastes diz que quem observa o vento nunca semeará, né? Nunca semeará. Quem observa as nuvens, então não fique só observando, né? Não fique só na teoria. Fique na prática. Pratique o que você aprendeu. Coloque em prática. Para que você tenha êxodo. A gente observa aí que os grandes homens aí que hoje são reconhecidos na história, né, como grandes empresários, né, como construtores, inventores, quebraram a cara várias vezes. Várias e várias vezes. Mas o que a gente precisa entender e aprender com a lição que eles deixaram para nós
é que a gente precisa perseverar, perseverar, perseverar até conseguir. Nunca desistir. Nunca desistir. Então a gente precisa entender que eu estou falando da questão física, questões naturais, mas dentro das questões espirituais é a mesma coisa. Às vezes você só ouve a palavra de Deus, só ouve, quando você não ignora. Muitas pessoas hoje só querem ouvir a palavra de Deus com aquilo que amassageia o ego. Eu fico observando aí, o Senhor te diz hoje que vai te dar vitória. Deus tem uma chave para te entregar. As portas vão se abrir. Deus vai usar um grande empresário para te abençoar. Esse tipo de mensagem é que as pessoas andam procurando. Esse tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir. Mas às vezes a mensagem que Deus tem para ti é: conserta a tua casa, conserta a tua vida. Porque, irmãos, eu nunca vi aonde não há ordem e decência prosperar, progredir. Eu não vi ainda. Ou vocês já viram? Um lugar que não há ordem, não há decência, não há organização, prosperar. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Paulo escreveu aos Coríntios para colocar a coisa em boa ordem. Você observa que Paulo, quando escreve no capítulo 12, no capítulo 14, do capítulo 1, ao 14 em diante, ele vai dar várias instruções, porque os cristãos estavam andando desordenadamente, quase não sai a palavra. Então, quando ele soube de como estava a igreja do Senhor Jesus, ele exortou a igreja. Estavam exercendo os dons espirituais, mas de forma desorganizada. Não estava trazendo edificação. Então, quando ia profetizar, profetizava logo 4, 6 de uma vez. Subtende-se pelo texto. E Paulo começa a instruir. Dizer, olha, quando um for profetizar, todos ficam em silêncio, para que ouçam o que o Senhor está falando por intermédio daquele que está sendo usado com o dom de profecia. Então, todos ficam em silêncio, para que julguem a profecia. Então, observa que a Bíblia manda julgar a profecia. Quando alguém é usado com o dom de profecia, dentro da igreja, porque os dons espirituais, o dom de profecia, ele é para a edificação do corpo, da igreja, não é para o mundo, como a gente vê hoje por aí. As pessoas profetizando para o mundo. Não, eu quero que você observe que a profecia revelada, estabelecida por Deus, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Agora, o dom de profecia, ela é para a igreja, para a edificação do corpo. Ela exorta, ela edifica e ela consola. É Bíblia isso aqui, irmãos. Então, quando o vaso, o instrumento, o cristão é usado com dom de profecia, porque os dons ele é para a igreja, por corpo, para ser usado pelo corpo, a noiva do Cordeiro. Ele é para a edificação do corpo. Exorta, consola e edifica. A profecia para o mundo
é a sua vida no altar de Deus, verbalizando a palavra de Cristo Jesus, o Evangelho do Reino de Deus. Aí eu fico observando essas profetadas que tem por aí, com todo respeito, né? Então observa que Paulo disse: julguem quando a pessoa entregar a mensagem que foi inspirada pelo Espírito. Tá? Porque se você ler 1 Coríntios capítulo 12, a um foi dada pelo Espírito. Tá? Dons. É o Espírito de Deus que concede. É administrado pelo Espírito Santo. Está lá no texto. É só você abrir aí. Então você percebe que quando se levanta para profetizar para a igreja, talvez todos fiquem em silêncio e ouça. Feche a boca e abra o ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouça. Entregou a mensagem, a Bíblia diz: senta-te. O outro que recebeu a mensagem, levanta-se e entregue, e a igreja julgue. Foi assim que Paulo ensinou o exercício dos dons, e principalmente o de profetizar, para ser usado, né, na igreja. Está lá em 1 Coríntios. Ele disse: julguem. Então, a Bíblia não condena julgar. A Bíblia condena o julgamento hipócrita. Quando julgar, julgue segundo a reta justiça. Primeiro, eu tenho umas escrituras sagradas para discernir. Segundo, habita em mim, habita no corpo, o Espírito de Deus, para discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o que é da carne. Porque a profecia ela pode ser movida por Deus, através do seu Santo Espírito, ela pode ser movida através do diabo e ela pode ser movida através da carne. Se eu não tenho familiaridade com a palavra e nem comunhão com Cristo através da oração, eu não vou ter capacidade para discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o que é da carne. Por isso você precisa entender que, por meio da instrução das Escrituras, ela ensina como o cristão deve se portar. Ela educa o cristão como deve se comportar nessas situações. Então a gente precisa entender, irmãos, que aonde há ordem, a decência. Aonde há ordem e decência, há prosperidade e crescimento. O crescimento ele não começa por fora. O crescimento ele começa dentro da nossa mente. Dentro da nossa mente. Dentro da nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Pela renovação da vossa mente. Então a transformação, a mudança começa aqui, ó. Aqui. Você precisa destravar isso aqui, ó. Você precisa mudar isso aqui, tá? O evangelho, quando ele vem para desconstruir tudo que foi construído pelo diabo, pela concupiscência da natureza da carne e pelo mundo. Eu vou repetir. Quando o evangelho
ele veio sobre a nossa vida para destruir o que foi construído pelo diabo, o que foi construído pela concupiscência da natureza da carne e foi desconstruir o que foi construído pelo mundo em nós. O Senhor, ele nos desconstrói tudo. Ele pega a casa velha e derruba tudo. Deixa só o chão. Oh, glória, aleluia. Jesus, tu é bom. E ele vai começar a construir, irmãos, uma nova casa. E vai colocar tijolo por tijolo. E eu estou falando da casa espiritual. Eu estou falando da casa espiritual. Então, a mudança, ela começa aqui na nossa mente. Ela começa na nossa mente. E como é, pastor Araquém, que essa mudança, ela começa? Primeiro, você precisa amar a Jesus. Segundo, você precisa amar a palavra de Deus. Terceiro, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. O teu Pai espiritual, o eterno Deus, quer ter essa comunhão de oração com você. Porque são através dessas três bases que você vai começar a destravar a tua mente, vai começar a entender o que realmente é uma novidade de vida, uma mudança de vida. Porque se eu entreguei minha vida a Jesus, irmãos, e não tem mudado nada na minha vida, se eu entreguei minha vida a Jesus e meu caráter não tem sido moldado, minha personalidade não tem sido moldada, o meu temperamento não tem sido controlado pelo Espírito de Deus, tem alguma coisa errada. E eu te digo, não está errada no eterno Deus. Não é o eterno Deus que está errando. Não é o Senhor Jesus Cristo que está errando. Não é o Espírito de Deus que está errando. É você que está errando. É eu que estou errando. Então, se não há essa mudança ainda, então tem alguma coisa errada. A Bíblia diz assim: esforçai-vos. Esforçai-vos por entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Esforçai-vos para entrar nele. Você tem se esforçado? Você tem se esforçado? Porque Jesus não vai ler a Bíblia para você. Jesus não vai orar por você. Quem tem que orar é você. Quem tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus é você, sou eu. E você precisa entender isso, você precisa compreender isso. A minha mentalidade precisa mudar, irmãos. Eu preciso renunciar de fato a mim mesmo. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Teoria, tá? Vai te levar a praticar o que você aprendeu na teoria. E a prática vai te levar a ter experiência. E é o que Jesus quer conosco. Jesus quer nos dar experiências. Experiências. E essa experiência, ela só vai acontecer se tiver a teoria. E a teoria vai nos conduzir à prática. A prática vai te levar a um relacionamento e a intimidade, que vai te dar experiência. Moisés tinha experiência
Moisés recebeu instruções do Senhor no pé do monte, quando o Senhor falou com ele por intermédio de uma sarça ardente. Pegava fogo, mas não se consumia. Moisés não conhecia o Deus eterno, mas o Deus eterno conhecia Moisés. Quando Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, ele olha de repente para uma sarça. O que chamou a atenção dele foi que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. A gente entende, né, pela história, que as sarças, elas eram comum sarça pegar fogo no deserto. É comum a sarça pegar fogo no deserto. No deserto dá 50 graus aí, né? Naquele calor causticante, a areia quente, né? Muito quente mesmo. E as sarças soltavam aquelas enzimas e dava combustão e pegava fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Então percebam que o texto diz assim: me virarei e vou ver a visão. Se não me falha a memória, está dessa forma. Está dessa forma escrito. E Moisés vai. Quando ele vai se aproximando da sarça, uma voz brada: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então Moisés não conhecia o Deus eterno, mas o Deus eterno conhecia Moisés. Você pode não conhecer a Deus, mas Deus te conhece. Deus dá o quê? Instruções, teoria. Senhor, eu não sei falar, sou um homem pesado de língua. E Moisés relutou. Diz: o que tu tens na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, Senhor. Joga esse cajado, Moisés, na terra. Aí você percebe que o cajado se transforma numa serpente. E Moisés se espanta e disse: Moisés, pega na cauda da serpente. Quando ele pega, se transforma num cajado de novo. Moisés fica relutando contra aquilo que Deus tinha estabelecido já na vida dele, na chamada dele, né? Ele disse: Moisés, coloca a tua mão sobre o peito. Quando ele coloca, tira, Moisés. Aí a mão de Moisés estava leprosa. Aí Moisés fica: coloca a tua mão de volta, Moisés. Quando ele colocou e tirou, a mão estava curada. Teoria. Dizer assim, Moisés, que eu vou livrar o meu povo da terra do Egito. E quando eu for, Senhor, lá, quem eu vou dizer que me enviou disso? Eu sou o que sou, te enviou, Moisés. E Moisés foi, né, para libertar o povo da escravidão da terra do Egito. Então percebe que ele recebe as instruções, teoria, mas lá no Egito ele começa a colocar em prática tudo aquilo que Deus havia comunicado a ele. E isso levou ele a ter experiência e relacionamento com Deus. Então, como é que está a nossa vida cristã, irmãos? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Eu vejo muitas pessoas, com todo respeito, vomitando teologia. Pastor, a quem teologia é ruim? Não. É necessário na nossa vida. Eu vejo pessoas discutindo Bíblia. Eu vejo pessoas... Isso é saudável, quando é feito de forma correta. Eu vejo pessoas
falando das Escrituras. Mas será que praticamos aquilo que aprendemos das Escrituras? Porque a Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Eu vou repetir. O diabo crê que estremece, mas não obedece. Tá? Então eu preciso ter a teoria, a prática, para me adquirir experiência. Dentro da experiência, eu vou adquirir relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Foi Ele. É isso que estamos gloriosos, ressuscitando os mortos. Os discípulos viam, começam a ficar. Às vezes Jesus permite algumas coisas na sua vida, na minha vida, para exercitarmos o que está escrito, para de fato colocarmos a fé que temos nele em ação. E a gente precisa entender isso. O que você está passando hoje? O que você está passando hoje? Como está a tua vida hoje? A pastora, a fé ficará firme e constante. Eu não sei se a minha vida está bem. A pastora, quem? A minha vida está turbulenta. Parece que nesse momento a minha fé está... Eu tenho convicção nessa fé. O vento começou a soprar, as ondas começou a levantar, é para você colocar a sua fé em ação. Jesus te ensinou, te instruiu através das Escrituras Sagradas. Então, se as coisas estão soprando e as ondas do mar estão se levantando contra a bonança que havia na sua vida, é porque o Senhor Jesus quer que você exercite o que está escrito na sua palavra e exerça de fato esta fé que você tem nele. Porque, irmãos, quando passamos a andar com Jesus, nós entremos na escola da fé e o justo viverá pela fé. Então precisamos nos mover nele. Quando nos movemos pela fé, a ação do eterno Deus se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Então percebam que Jesus está dormindo no travesseiro enquanto o barco está balançando. E o vento foi tão forte que as ondas começaram a levantar de uma forma tão forte que começou a açoitar o barco. Oh, Jesus, às vezes dói, né? Às vezes dói. Agora eu te pergunto, você, como se comporta nas situações difíceis que sopram contra a tua fé, contra a tua vida? Como é que você se comporta? Como é que você se move? Você adora a Deus como fez Jó? Nu saí do ventre da minha mãe e nu no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó adorou ao Senhor. Na primeira prova, o diabo levou tudo. Casa, animais, servos, tudo que ele tinha. Na segunda prova, o adversário tocou na sua carne e ele ficou leproso. E Jó nem com isso pecou. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que a minha carne seja consumida, eu verei o Senhor. Uma fé inabalável. A terceira prova foi a sua esposa.
ainda retém a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: mulher, tu pareces uma louca. Jó adorou ao Senhor. Quando o vento soprou contra a estabilidade da sua vida, contra a bonança da sua vida, e ele ficou sem nada, ficou sentado na cinza, com caco de teia, se coçando porque as unhas já haviam caído. Jó adorou ao Senhor. É essa fé que o Senhor Deus, Ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na sua vida. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil adorarmos a Deus quando vai tudo bem na nossa vida. É muito fácil quando você tem um excelente emprego, é muito fácil quando a sua vida financeira está equilibrada, é muito fácil quando tudo vai bem na sua casa. Eu quero ver se você permanece com a mesma maturidade, com o mesmo equilíbrio emocional, com o mesmo equilíbrio espiritual, quando o vento começa a soprar contra o barco da tua vida e as ondas começam a se levantar contra a sua vida. Aí eu quero ver você propagar a fé que você declara. Oh, glória a Jesus! Então o Senhor Jesus, Ele vai trabalhar na nossa vida para que a gente destrave a nossa mente. Entenda que precisamos não somente da teoria, mas colocarmos em prática aquilo que Ele, o Senhor, nos ensinou. Então perceba que quando Jesus está na polpa do barco dormindo, o vento está soprando, o Senhor Jesus queria saber como os discípulos se comportavam na adversidade. Como os discípulos se comportavam naquela situação. Ele já havia ensinado sobre a fé. Ele já havia demonstrado o exercício da fé, do poder e dos milagres que ele já havia realizado. Então percebam que ali no barco, os discípulos começam a gritar, disse: mestre, não te importa que pereçamos? E os discípulos começaram a entrar em desespero. Então a gente aprende aqui que às vezes a gente lê muito as Escrituras Sagradas. A gente aprende aqui que até conhecemos muitos textos, muitas parábolas, muitas histórias das Escrituras Sagradas. Mas, no momento que o vento começa a soprar forte contra o barco da nossa vida, a gente perde o controle, a gente entra em desespero e esquece de tudo que a gente aprendeu aos pés de Cristo por meio das Escrituras. E não exerce a fé. Eu vou repetir, e não exerce a fé. Não exerce o que está escrito. Eu sempre traduzo a fé como sendo movidos pela força da palavra de Deus. Está difícil? Entra no teu quarto e vai orar. É um vento que está soprando, que não vem de Deus, vem do adversário? Use o poder e a autoridade que está no teu íntimo, dada por Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Ele olhou para os discípulos e disse: eu vos dou poder e autoridade. Vão e anunciem o reino de Deus. Então olhe para cá.
use a fé. Você tem fé. Se a fé morreu no seu coração, em nome de Jesus, que ela seja ressuscitada agora na sua vida. Como você está? Você de fato aprendeu com Jesus? Se você aprendeu com Jesus, você está igual Jesus no barco. O vento soprando, as ondas do mar levantando, e Jesus está com paz de espírito. É só você abrir a Bíblia e ler. Como Jesus estava se comportando no barco? Jesus estava tranquilo. Jesus tinha o controle da situação. Os discípulos não tinham o controle da situação. A situação estava controlando o emocional e o psicológico dos discípulos. Porém, Jesus tinha o controle da situação. Não era a situação que controlava Jesus, era Jesus que controlava a situação. É Bíblia isso aqui. Então olhe para mim. O Senhor Jesus quer que você exercite toda a teoria das Escrituras inserida em você e comece a colocar em prática, porque isso é o exercício da fé, para que você venha viver experiências profundas com Deus. Então você tem o controle da situação? Ou a situação tem o controle da sua vida? Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa? Eu acho lindo aqui no texto, irmãos, porque isso aqui é uma lição espiritual muito profunda. Não ignore nada do que você aprendeu das Escrituras. Tudo que você aprendeu das Escrituras, no momento da adversidade, é para você exercitar. Quando você pratica, os céus se movem ao teu favor. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e eu estiver em vós, pedireis tudo ao Pai, e será feito. Se vós estiverdes em mim, e eu estiverdes em vós, pedireis tudo ao Pai, e vos será feito. Sabe o que é isso? A teoria, a aprendizagem. Sabe o que é isso? A aprendizagem virando prática. A prática te levando para aquilo que o Pai tem para derramar sobre a sua vida, segundo a tua necessidade, segundo aquilo que você precisa no momento. É isso. É quando aquilo que você aprende começa você a exercitar o que aprendeu. Se vocês estiverdes em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo ao Pai. Quando há o exercício da fé, a prática da fé, formado e construído pelos princípios e valores das Escrituras na sua vida, os céus se movem ao teu favor e o Senhor vai começar a realizar coisas extraordinárias. Então você vai perceber que em toda a Escritura há essa junção. Jesus ensinou e colocou os discípulos em uma situação para que eles exercitassem o que estava escrito na palavra. Então percebam que Jesus tinha o controle da situação. Os discípulos não tinham o controle da situação, mas a situação controlava eles. Então reflita, pense bem. Como está a situação na tua vida, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos? Como está a tua situação? Como está a tua vida? É os problemas que têm controle de você ou é você que tem o controle dos problemas?
Todas as vezes que permitimos as nossas emoções, os nossos sentimentos, o caos, os ventos ao contrário, governarem as nossas atitudes e ações, nós vamos perecer. Eu repito, nós vamos perecer. Os discípulos não tinham controle, por isso clamaram a Jesus. Se você entender que você não dá conta, se você entender que você vai perecer e as situações estão te controlando, corra aos pés de Jesus como fez os discípulos. Diga, mestre, mestre, não te importa que vamos perecer. Mas se você aprendeu aos pés de Jesus e você tem um controle da situação, você vai exercitar o que ele te ensinou. Porque eu sempre digo e sempre afirmo quando transmito esta mensagem, não era para Jesus repreender o vento, não era para Jesus repreender o mar que estava bravio, não era. Era para os discípulos repreenderem. Eu vou repetir, era para os discípulos repreenderem. Por que, pastor Araquém? Porque ele já derramou sobre a sua vida poder e autoridade. Ele já derramou sobre a sua vida essa graça abundante sobre a sua vida. A questão é que ele incendiou o nosso coração e a nossa mente. Só que a gente permitiu que as circunstâncias nos esfriassem. A gente permite que as circunstâncias nos deixem sem orar. A gente permite que as circunstâncias nos deixem sem se alimentar do pão vivo, a palavra de Deus. A gente permite que às vezes desavenças nos esfriem espiritualmente. E quando vem esse vendaval sobre a nossa vida, a gente não tem força, a gente não tem a disposição necessária. Então, reflita nessa oportunidade e entenda que Jesus quer que você exercite a fé. Exercite a fé que há em Cristo Jesus. Exercite, porque você observa que Jesus levanta com o clamor dos seus discípulos. Eles estavam apavorados, eles estavam gritando, e isso despertou Jesus. E Jesus se levanta, vai para a polpa, olha para o vento e disse: vento, aquieta-te. Mar, detém-te, e houve grande bonança. Eu vou repetir. Jesus se levanta, olha para o vento, olha para o mar e disse: vento, aquieta-te, mar, detém-te. E o texto diz: e houve grande bonança. Então olhe para as circunstâncias adversas que estão sobre a sua vida e diga a essa circunstância adversa: tenha o controle da situação. Faça leitura em tudo que está à sua volta. E se mova pela força da palavra de Deus, se mova pela fé. E diga a situação em nome de Jesus: você não tem controle sobre a minha vida. Porque eu vejo pessoas, pastor, ora por mim. Entra nas lives e diz: ore por mim. É um dever de todo cristão orar um pelo outro. É dever de todo cristão interceder um pelo outro, porque a Bíblia diz que existem os fracos na fé. E você que é forte na fé, ajuda a sustentar os fracos na fé.
É uma advertência das Escrituras ensinada por Paulo. Mas eu quero que você olhe para estas palavras. Mesmo você se achando fraco na fé, você é forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Comece a falar para você mesmo, eu não sou fraco, eu sou forte em Cristo. Eu não sou fraco, eu sou forte por meio de Cristo. Comece a falar para você mesmo, eu não sou fraco, eu sou forte por meio de Cristo. Comece a declarar isso sobre a sua vida. Mudança de mentalidade vai fazer você passar por uma metamorfose, uma mudança, uma transformação de vida. Porque podemos todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Pois é nele que nos fortalecemos. Então, comece a orar. Entra no teu quarto e começa a orar. Declare para Jesus agora. Fale para Ele o que está dentro do teu coração. A verdade do teu íntimo. Os discípulos não foram hipócritas. Começaram a clamar e dizer, mestre, nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Eles foram verdadeiros. Uma das coisas que o desespero ele revela é de fato quem somos no momento da adversidade. Então a gente não conhece amigos quando as coisas vão bem. A gente conhece os amigos quando as coisas vão mal. Aí você sabe quem são seus verdadeiros amigos. Aí você sabe quem são as pessoas que estão realmente com você. Então a gente observa que Jesus anda com os discípulos quando tudo vai bem, mas Jesus também está com os discípulos quando tudo vai mal na vida deles. Até mesmo quando eles negam a Jesus. Judas, quando levou os soldados no Monte das Oliveiras para apresentar Jesus aos soldados, e quando Judas vai beijar a face do mestre para denunciar para os soldados quem entre os discípulos era Jesus, Jesus chega e diz, amigo, mas o que vai chamar a atenção de Jesus é a verdade do nosso. Aqui tu viestes, mesmo nosso íntimo, do nosso coração. Nesta situação, Jesus chama Judas de amigo. Então perceba que em qualquer circunstância da nossa vida, Jesus, Ele está lá, para o eterno Deus. Fala o que está acontecendo na tua vida para o eterno Deus. Quando você expressa essa verdade do teu íntimo diante de Deus, a resposta de Deus descerá sobre a sua vida. Eu vou repetir, quando você ora com a verdade do teu íntimo, falando para o eterno Deus o que realmente está acontecendo dentro de você e em volta de você, que está te afligindo, soprando contra a tua vida, o Senhor vai se levantar. O Senhor vai repreender os vendavais e os ventos que estão soprando contra a tua vida. Pastor Araquém, mas por que tudo isso? É porque Ele quer te ensinar. Temperamento controlado pelo Santo Espírito. E quando não se libera essa ira, essa raiva, esse ódio, não libera. Se você for liberar algo movido pela raiva, pela ira, pelo ódio, pelo rancor, não libera. Fecha a boca. Deixa o furor, as tempestades do teu coração se acalmar.
Quando você está irado, quando você está com raiva, quando você é movido por esse ódio, por alguma coisa que aconteceu que inflamou você, aprenda uma coisa: não fale nada, não libere nada. Quando você estiver irado, com raiva, ou será movido pelo ódio, pela raiva, não libere nada. Espere vir bonança sobre o teu coração. Porque você é que tem o controle sobre essas emoções. O Senhor virá ao teu auxílio. Como assim, pastor Araquém? Lembra de Caim, que matou Abel? O Senhor Deus se apresentou a Caim. Porque o eterno Deus olhou para Caim e viu nele ira. E viu nele um sentimento de tirar a vida do seu irmão. O Senhor Deus se apresentou e disse: Caim, o desejo está sobre o teu coração. Mas sobre esse desejo, tu tem autoridade para dominá-lo. Se tu procederes bem, não serás aceito. Mas se tu resistires e tiver o controle, tu serás aceito. Então o que faz a voz do eterno Deus ecoar nos nossos ouvidos? Relacionamento com a palavra. Se você ainda não percebeu, todas as vezes que você passa por essas circunstâncias difíceis, a voz do Espírito de Deus traz à tua memória o texto sagrado. Você vai ouvir no teu íntimo a voz do Espírito de Deus através da palavra. E você vai perceber. Ele terminará. Glória. Então, irmãos, você vai perceber que Caim, o Senhor Deus revelou a ele que ele podia controlar. Ele podia controlar. Isso é um fruto do Espírito de Deus na vida do ser humano. Mas aí eu pergunto a vocês: ele ouviu a voz de Deus? Ele ouviu a exortação do Senhor? Todas as vezes que a gente vai fazer algo que é contra o que está escrito, ou é contra a vontade de Deus, a gente vai ouvir no nosso íntimo o Senhor Deus falar conosco. Isso é o Espírito Santo. Se você tem uma má intenção, o Espírito de Deus vai fazer você lembrar. Se você ainda não percebeu, passe a refletir agora comigo. Passe a refletir agora. Então você vai perceber que em algumas circunstâncias da tua vida você ouviu pensando que era a sua consciência falando. E não era. Era o Espírito Santo trazendo à tua memória o que escrito está, o que você aprendeu da palavra. Foi o que aconteceu com Caim e é o que acontece conosco. O Senhor vem ao nosso auxílio. Ele vai dizer: não faça. Ele não vai te obrigar, ele vai te aconselhar. Não faça. Lembra que no início da live eu falei que quantas vezes os nossos pais falaram: meu filho, o caminho não é esse. Faça isso, isso e isso. A gente não fez e quebrou a cara. Meu filho, estude, se dedique aos estudos. E a gente não se dedicou. Quebramos a cara. Deus é do mesmo jeito. Agora eu pergunto: Caim ouviu a voz de Deus?
Ele ouviu. Segundo, ele obedeceu ao conselho de Deus? Não. Então observa que há uma diferença entre a teoria e a prática. Nós estamos praticando o que aprendemos do Senhor Jesus. Então, quando você está passando por momentos difíceis, não somente peça a oração, mas ore. Ore. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Nós podemos achá-lo. Nós podemos invocar porque Ele está perto. Nós podemos achá-lo e invocá-lo porque os céus estão abertos para todos aqueles que têm aliança com Ele. Então precisamos entender este conceito. Não sejais somente ouvinte da palavra de Deus, disse Tiago, mas sejam praticantes da mesma. Eu acredito que a nossa geração tem ouvido muito a palavra de Deus. Eu tenho falado que Rio Grande do Sul tem várias cidades que não tem uma casa de oração. Não tem uma casa de oração. E são várias cidades. Nós somos uma geração que ouvimos muito. Estamos deixando de congregar, estamos deixando de honrar os pastores, deixamos de ir ao culto para assistirmos cultos, né, que são feitos lives. Não, porque daqui de casa eu estou no culto através de uma live. Não é a mesma coisa, porque a base do cristianismo, eu vou repetir, a base do cristianismo é a koinonia, é a comunhão. A comunhão nos leva à unidade. Tá? Jesus pega 12 homens com 12 personalidades, 12 temperamentos diferentes, tá? Com aptidões diferentes, com profissões diferentes. E Jesus pega esses 12 e começa a trabalhar na vida deles. Já imaginou Pedro junto de Mateus? Pedro tinha uma empresa de pesca. Mateus era cobrador de impostos. Então ele pega o cobrador de impostos e o que tinha empresa de pesca e coloca junto para andar no mesmo grupo. Jesus começa a trabalhar essas personalidades, esses caráteres. Né? Por quê? Porque Jesus teve a capacidade de pegá-los para que eles vivessem em koinonia. E a koinonia se transforma em uma unidade. Porque a base da comunhão é a unidade. O trabalho da comunhão é formar a unicidade. Mesmo pensamento, mesmo parecer, mesmo propósito, mesmo caminho, mesmo objetivo. Caminhando para um único fim, Cristo. Cristo Jesus. Então perceba que a base da comunhão é a unicidade. Então precisamos entender, irmãos, precisamos compreender que precisamos praticar a palavra de Deus. Ah, pastor Araquém, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas pratica? Se você só conhece e não pratica, você só conhece a teoria, você não tem prática e jamais terá experiência.
Jamais você vai ter experiência sem a prática daquilo que você aprendeu. Eu sempre digo que os céus, quando eu falo os céus, é aquele que está sentado sobre o trono. Entre as 8.000 promessas que a Bíblia tem, só será derramado na nossa vida. Só será derramado na nossa vida quando passarmos a praticar o que aprendemos do que está escrito na palavra de Deus. É impossível recebermos estas promessas sem o exercício e a prática da palavra de Deus. É impossível. Só recebemos quando praticamos. Cabelinho do Superman. Agora o senhor foi longe. Eu sou mais bonito. Oh, glória! Então a gente precisa entender, irmãos. Então, quando Jesus pediu por discípulo entrar no barco para ir para outra margem, é muito profundo esse texto, vai muito além daquilo que eu estou falando, né? Jesus queria levar eles a uma experiência, para ver como é que eles se comportavam, né? Então, às vezes, as situações que acontecem por permissão do Senhor na nossa vida, né, é para ver como nós nos comportamos. Tá? Mas eu quero que você pegue essa visão. Tá? Destrave a sua psique, destrave a sua mente. Tá? E comece a exercer aquilo que você tem aprendido de Cristo, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Exerça, pratique e você vai ver. Tá? Pratique. É interessante que em Mateus, capítulo de número 19, 26, Jesus diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Era impossível aos homens serem salvos pelas suas próprias obras, pelas suas próprias atitudes. É impossível. Quando Jesus fez esta resposta através de uma indagação dos discípulos, né, qual foi a pergunta? Quem poderá, pois, salvar-se, mestre? Jesus disse aos homens: isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Quem foi que pagou o preço da salvação? Quem foi que cumpriu tudo que estava escrito a seu respeito? Tudo que Deus escreveu, eu quero que você abra a mente e entenda o que eu estou falando. Tudo que Deus escreveu através da lei, do Salmo e dos profetas a respeito de Cristo, teoria, Deus colocou em prática em Cristo Jesus para que fosse possível os homens serem salvos. Oh, glória! Jesus é bom o tempo todo. Né? E hoje nós temos a experiência da salvação. Teoria, prática, experiência. Né? Todo cristão que passou pela porta, que é Cristo, tem a experiência da salvação no seu íntimo e no seu coração. E por ter esta experiência, eles têm a capacidade de testemunhar essa experiência que tiveram com o Mestre Jesus. Então a gente precisa entender isso. Você tem a capacidade dada por Cristo. Tá, irmãos? Dons espirituais é para a igreja. É para todos os cristãos. A palavra é para todos.
A manifestação do Espírito Santo é para todos. Agora você crê? É isso aí, Beto. Quem não pratica, não crê verdadeiramente. Agora, quem crê verdadeiramente no unigênito, pratica tudo que está escrito ao seu respeito. Coloca em exercício tudo aquilo que aprende melhor, me expressando, de Cristo Jesus. Para ter os benefícios e os resultados daquilo que a fé promove no nosso íntimo, através da prática. A gente precisa entender isso. Quando foi que Zaqueu viveu a sua maior experiência? Quando foi que ele viveu a maior experiência? Foi quando ele recebeu Jesus na sua casa. E ele aprofundou essa experiência quando ele praticou aquilo que Jesus queria ver nele. Mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou até dar metade dos meus bens aos pobres, aos necessitados. Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho sido injusto a alguém. Jesus estava calado, sentado na mesa, participando de um banquete que Zaqueu tinha preparado para ele. Jesus não forçou Zaqueu. Jesus não obrigou Zaqueu. Zaqueu tomou posição na mesa e disse: mestre, se eu tenho defraudado alguém. Zaqueu fala para Jesus, Zaqueu fala para os discípulos, Zaqueu fala para toda a multidão que estava na sua casa: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou até dar metade dos meus bens, mestre. Então Zaqueu renunciou a si mesmo. Zaqueu colocou uma declaração diante dos céus, diante de Cristo, diante dos discípulos, diante da multidão, diante do diabo, diante dos demônios. Zaqueu proferiu um testemunho público de prática de fé. Disse: eu vou doar metade do meu bem e vou restituir 4 vezes mais, se eu tenho defraudado alguém. Ele declara publicamente isso. Aí é que Jesus toma a palavra na mesa e disse: hoje veio salvação a esta casa. Olha, Jesus dando testemunho de Zaqueu diante de todos. Eu vou repetir. Jesus dando testemunho de Zaqueu diante de todos, quando ele passa a praticar o que ele ouviu a respeito dos ensinamentos de Jesus. Ele teve o benefício da promessa sobre a sua vida. Aí ele ouve Jesus testemunhando ao seu respeito. Porque uma coisa é testemunharmos de Jesus, outra coisa é Jesus testemunharmos de nós. E quando Jesus testemunha de nós, é porque nós estamos praticando o que aprendemos, a teoria. Quando praticamos o que aprendemos, vamos viver as promessas estabelecidas por Cristo na nossa vida. Zaqueu teve essa experiência porque ele saiu da teoria e praticou, declarou verbalmente, testemunhou verbalmente diante de todos. Vou repetir: diante de Jesus, diante dos discípulos, diante da multidão, diante de Deus, diante dos demônios. Ele declarou publicamente: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais e vou dar metade dos meus bens. Eu estou frisando isso para você memorizar, guardar no seu coração. Quando Jesus ouve, é Jesus agora que vai declarar: hoje
veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Escute, você ouvirá o testemunho de Jesus ao teu respeito quando você começar a exercer e praticar a palavra do Senhor Jesus na tua vida. Eu vou repetir, você ouvirá esta declaração. Quando é que os anjos no céu se alegram? Quando é que a Bíblia declara que há festa no céu? Quando é que há esta declaração? É quando um pecador se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus. O pecador, ele ouve a igreja proclamando o nome de Jesus, pregando o evangelho do reino, convidando-os a saírem da teoria, convidando-os a sair somente de ouvintes para o exercício da prática, para que recebam a promessa de se converterem ao Senhor Jesus. Aí a festa, aí a alegria dos anjos no céu. Oh, glória a Jesus! Está pegando a visão? Está entendendo aí? É bênção de Deus. Então acorda, irmão. Acorda, irmã. Usa a maior arma que tem no teu corpo. Qual é, pastor? Essas duas bolinhas no joelho. E os lábios. E te volta diante de Deus. Porque a Bíblia diz: o que pede, recebe, o que busca, encontra. O que bate na porta, a porta se abre. Essa promessa, essa declaração é para todos aqueles que se voltam ao Senhor. Busque o Senhor. Peça ao Senhor. Quando buscar, você tem uma direção. Cristo. Quando você pedir, peça segundo a palavra de Deus. Bater na porta é tendo a direção conforme aquilo que está escrito. Aí o Senhor se voltará e derramará sobre você aquilo que deseja o teu coração. E vou aprofundar um pouquinho mais. O teu coração está queimando com a chama da palavra, purificada pelo Espírito de Deus. Porque eu já vi os pregadores falando, né, os ensinadores, Deus não quer só o coração porque o Senhor não é açougueiro. Porque não entende o que a Bíblia está expondo acerca do coração. Deus quer um coração sim, contrito e quebrantado. Deus quer o seu coração sim, mas Ele não está falando desse coração que bombeia o sangue. Porque se o sangue parar no nosso organismo, se o coração parar, o sangue para e coagula. O coração, ele é uma bomba que faz com que o sangue ele percorra todas as veias do nosso corpo, que são ligadas a ele. Quando a Bíblia está falando do coração, não está falando dessa questão de carne, né, dessa bomba motora do nosso corpo. O coração é uma bomba que gera sangue. Sangue na Bíblia é vida. Deus quer o seu coração sim, mas Ele quer pegar esse coração que é movido pela carne e purificar ele, para que ele seja movido pelo Espírito de vida. E o que o Espírito de vida produz em nós?
amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É isso que o espírito de vida produz. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus quer sim o seu coração. Quando fala acerca do coração, está falando de toda a complexidade e sentido da nossa vida. Está falando da nossa vida como um todo. Aí eu vejo pessoas falando besteira. Deus não é açougueiro para querer só teu coração. É porque entendem errado. Quando fala do coração, está falando de toda a complexidade da nossa vida sendo moldadas, movidas pelo Senhor Deus. Pegou aí? Porque existe o coração que é movido pela carne, existe o coração que é movido segundo o coração de Deus. É isso que a gente precisa entender. O que foi que o Senhor disse para Samuel quando viu o irmão de Davi, Abinadab? Está diante de mim o ungido do Senhor. O Senhor repreendeu ele na mesma hora. O homem vê segundo a aparência. Eu, porém, o Senhor, vejo o coração. Ele estava falando desse coração de carne, irmão, que bombeia o sangue? Não. Ele estava falando de toda a complexidade. Ele estava falando que Davi era voltado totalmente para Deus. Como foi que Deus achou Davi? Apacentando o rebanho. O que Davi tinha nas suas mãos? Um cajado, uma funda e uma harpa. Apacentava o rebanho. Não permitia que lobo, urso ou leão chegasse perto das ovelhas. Ele dava a sua própria vida pelas ovelhas. E ele pegava a sua harpa e salmodiava ao Senhor. Então ele era voltado totalmente ao Senhor. Então a gente precisa entender. A gente precisa compreender o que realmente a Bíblia está dizendo. E não sair aí comendo qualquer coisa. Não sair aí sendo levado por qualquer vento de doutrina. Não seja somente ouvinte, seja praticante do que está escrito. A Bíblia nos diz que é para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falarmos com o nosso Pai em secreto, que em secreto Ele nos ouvirá e nos recompensará. Então pare de preguiça, pare de procrastinar, comece a buscar a Deus de verdade, a buscar o seu relacionamento e a sua intimidade com o próprio Deus. E você vai ver na sua vida as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Eu já vi muito cristão, Deus já usou não sei quantos irmãos em profecia, eu tenho uma chamada para ser pregador da palavra, eu tenho uma chamada para isso e para aquilo, mas está deitado numa rede. Não se preocupa em ler as Escrituras Sagradas, não se preocupa. Não se preocupe em orar. Está esperando cair do céu. Primeiro que Deus não abençoa o preguiçoso. Na realidade, o Senhor Deus, Ele pega o preguiçoso e dá um show de taca nele.
Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga o preguiçoso ver as suas obras e ser sábio. E tem muita gente assim. Tu tem uma chamada, irmão, para ser pregador da palavra? Então vai orar. Vai fazer um curso base de teologia. Tem chamada para pregar? Coma a palavra de Deus. Debrulhe-se da palavra de Deus e busque inspiração no Senhor. Eu já vi uns irmãos, meu Deus. Eu não vou fazer um curso de teologia. Tem o professor Gabriel Cruz, que tem um curso de teologia. Só não faz quem não quer, porque é mais barato do que uma pizza realmente. E eu já participei do curso de teologia dele. Participo ainda. Então não tem como a pessoa, eu não vou fazer. Você vai aprender a caminhar dentro das Escrituras. Você vai aprender acerca das divisões da Bíblia. E de cada livro você vai ter noção de alguma coisa, que já vai te dar um pontapé para você aprender acerca das Escrituras. Aí as pessoas falam assim, mas o Espírito Santo vai me ensinar. Como é que o Espírito Santo te ensina? Um dos textos que eu sempre falo também é que Jesus diz para os discípulos: não vos preocupeis com o que haveis de falar diante dos homens, diante dos mestres, dos doutores, dos reis, porque o Espírito Santo na mesma hora vos há de lembrar tudo o que há de falar. Aí tem pessoas que ainda citam esse versículo, aí não lê a Bíblia. Quando sobe no altar de uma casa de oração para pregar para a igreja, quando está nas ruas evangelizando, quando está nos ônibus evangelizando, nos hospitais, não sabe nem citar um versículo. O Espírito Santo só vai fazer você lembrar aquilo que você armazena na biblioteca do teu espírito. Como é que eu armazeno? Lendo, 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 lendo. Não entendi o texto. Pegue um caderno, escreva com a caneta. Chegue para alguém que tem mais experiência com a Escritura e fale assim: eu não compreendi, você pode me explicar? Você pode me ensinar acerca desse texto? Você pode me explicar esse versículo bíblico? Teoria. Alguém te explica, você pesquisa, você aprende. Aí você vai exercitar e praticar. Aí as promessas de Deus vai descer sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Essa é uma reflexão das Escrituras. Tá? Essa exposição aqui eu vou colocar lá no Facebook e vou colocar também no YouTube. Tá? É bem simples, é só para abrir a tua mente, abrir teu coração, te dar uma direção, para que o Senhor Jesus te fortaleça, te faça crescer nele, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. E vidas sejam abençoadas através de você, pela bênção de Deus que já habita em você. Então desperta o dom que há em ti. Porque às vezes enterramos os dons. Às vezes enterramos os talentos que o Senhor nos dá. Nos acovardamos. Então vamos criar vergonha na cara, nos levantar e tomar posse daquilo que o Senhor Deus já decretou sobre a nossa vida, sair da teoria, começar a praticar para vivermos as experiências que o Senhor Deus tem na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Então fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E logo mais estaremos aí em outras lives.
Sempre chego do trabalho, vou lavar as louças e abro a live e começo a conversar com você acerca das Escrituras Sagradas. Bíblia pura e simples, dentro de uma exposição sadia para você, sem heresia, mas a Bíblia pura e simples, para que você entenda, você compreenda. Amém? Fui, irmãos. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Nos ajude a passar dos 10.000 aí na nossa página, tá? Nos ajude a engranjar a nossa página, tá? E o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Fui!